Olá, estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tira Dúvidas ao vivo do Se Liga na Educação. Hoje você assistiu às aulas da área de Ciências Humanas. E para tirar suas dúvidas, estão aqui comigo as professoras Angélica Regina, de História, e Márcia Regina, pelos ciclos de Alfabetização e Complementar. Conosco também os intérpretes de Libras, Bruno Braga e a Márcia Moura, essa aqui que você vê na tela. E para você participar com a gente é fácil demais. É só enviar a sua pergunta com o seu nome, a escola, o ano que você estuda além da sua cidade, pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp. Anota aí, 31 98295 2794. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no site seliga.educação.mg.gov.br. Professora Angélica, tá joia? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Márcia? E aí, você de casa? O que você traz para a gente hoje? Bem, hoje nós tivemos aula sobre os povos originários, que foi uma aula para o 6º ano do ensino fundamental, e fascismos para o ensino fundamental também, o 9º ano. Ok. Professora Márcia, tudo bom? Tudo bem, Fabrício, e você? Joia. Seus temas, professora? Bom, pelo ciclo de alfabetização, nós trabalhamos sobre brinquedos, memórias e histórias. Já pelo ciclo complementar, o tema da aula é o poder público municipal. Certo. Antes das perguntas, vamos dar aquela olhadinha na nova enquete do Se Liga no YouTube. Você já viu? É uma pergunta sobre língua inglesa. E o caminho é o de sempre, youtube.com/redeminas. Então aí no canal da Rede Minas, que você pode acessar pelo navegador de internet ou pelo aplicativo do YouTube, você digita lá Rede Minas e na aba Comunidade, onde ficam as nossas enquetes, a dessa semana diz o seguinte: a expressão How do you do é utilizada para despedir-se de alguém pela primeira vez, cumprimento informal, cumprimento formal usado no primeiro encontro com alguém ou despedir-se de alguém à noite. E aí, professora Angélica? Bem, Como você utiliza o How do you do? O how do you do, eu acredito que seja ali um cumprimento informal. Será, professora Márcia? Vou acompanhar a professora Angélica no tema. Cumprimento informal. Você chega para a pessoa e fala, How do you do? Faz sentido, não é? Vamos ver o que o pessoal está achando. Até o momento, a maioria, 51%, também acha que é um cumprimento informal. Depois, o pessoal acha que é um cumprimento formal usado no primeiro encontro com alguém. Até o momento, 293 votos, tá? Bem expressiva a votação. Afinal de contas, qual que é a resposta certa? Para isso, é só você conferir o Tira Dúvidas dessa sexta-feira, dia 24, ao vivo, com a professora Graziela Pousa. Enquanto isso, aproveita para testar os seus conhecimentos, combinado? Vamos começar então o programa com pergunta para a professora Angélica. Professora, é possível perceber a ideologia fascista na atualidade? Pois é, não deveríamos, mas podemos perceber sim, Fabrício. E como que a gente pode identificar esses comportamentos dentro de uma sociedade? A gente precisa voltar, né, no momento em que essas ideologias se desenvolveram, a origem desses regimes totalitários, né, assim como os chamamos também. Eles nascem a partir do momento de crise. Lá atrás, a crise de 1929 foi um fator extremamente importante que desencadeou aí uma crise em outros lugares da Europa, principalmente nesses lugares como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, que viviam um momento de crise e que, né, foi o terreno fértil aí para o nascimento dessas ideologias. Quando a gente fala, então, na atualidade, a gente também traz essa marca, esse elemento importante que é a crise. Quando nós estamos vivendo num momento de crise, essas ideias ganham um corpo, são estimuladas dentro de uma sociedade e a gente percebe que há uma necessidade ali, né, dentro dessas ideologias, de encontrar um inimigo. Né? E esse inimigo, muitas vezes, ele é perseguido, ele é torturado. Então, a ideia de que a opinião, né, a vontade política, ideológica desses grupos fascistas, assim, que a gente chama de extrema-direita,
Eles acreditam que esses inimigos devem ser eliminados porque foram os culpados por essa crise. Então, os conservadores dentro de uma sociedade tendem muito a esse tipo de ideologia, principalmente quando se trata de alterações no que diz respeito à própria moral, né, dentro de uma sociedade. Também estamos falando, né, de características dessa ideologia fascista que podem ser percebidas aí na atualidade. Precisamos, né, identificar, precisamos entender o contexto de nascimento dessas ideologias para, inclusive, coibir esse tipo de prática, né? Que acaba machucando pessoas, né? Marginalizando pessoas, e isso não é bacana numa sociedade dita como democrática. Professora Márcia, agora ciclo complementar, o que é o poder público municipal? Bom, o poder público municipal é o conjunto de órgãos responsável por administrar, por cuidar do município onde vivemos. É como se o município fosse uma grande empresa. Esses poderes, né, tanto o executivo quanto o legislativo, representado pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores, são ali a equipe de gestão que faz com que o município funcione direitinho e atenda às necessidades da população daquele local. Isso é muito importante, entender como se fosse uma grande empresa. Porque também, se nós partimos desse pressuposto, né, Márcia, nós não vamos colocar qualquer pessoa para poder administrar essa empresa, né? E precisamos, e quando é que nós selecionamos, fazemos ali o processo seletivo, vamos dizer assim, para esses cargos dentro dessa empresa? Quando nós deixamos o nosso voto, né? Nós estamos num contexto de eleição e isso vale para a gente refletir, né, Márcia, a respeito da responsabilidade de selecionar os melhores currículos para atuar dentro dessa empresa. Exato, o voto ele não é direcionado através de paixões, né, de ideologias, mas sim das pessoas que mais você considera qualificadas para ocupar aquele espaço naquele momento. Inclusive, as crianças podem acompanhar o processo eleitoral esse ano, né? Que a gente vai escolher prefeitos, vereadores. Então, os pais levarem aí as crianças já para ir se habituando na urna de votação. É importante, né, para elas entenderem esse contexto todo, né, professoras? Cidadania é nesse momento que a cidadania ela sai do papel, pelo exemplo que você deu, Fabrício, e passa a ser uma ação, né? Deixamos ali, como o Dimenstein ele fala, né? Temos que deixar de sermos cidadãos de papel para sermos cidadãos na prática, ativos. Com certeza. Agora, professora Angélica, uma pergunta do 6º ano. Quem são os povos originários? Bem, muito interessante essa pergunta, porque quando nós falamos dos povos originários, nós estamos falando de povos que já se encontravam em um determinado local, né? Eles estão oriundos dali, eles são daquele lugar, eles são os primeiros a chegar àquele lugar, né? Então, podemos trazer ali como referência os próprios povos indígenas, né? Por que muitas vezes nos referimos aos povos indígenas como povos originários? Porque os indígenas estavam aqui antes da chegada dos europeus. Então, a partir do momento que nós nos referimos a eles dessa maneira, nós compreendemos, desconstruímos, aliás, a ideia do descobrimento que muito tempo ficou nos nossos livros didáticos e nos nossos discursos. A ideia de que o europeu havia descoberto essas terras e, na verdade, chamando-os, né, de índios, por exemplo. Né, um gravíssimo nomenclatura, porque acaba desconsiderando a diversidade dos povos indígenas e também, né, contribui para esse entendimento de que o europeu ele teria acesso a essas terras, ele teria direito a essas terras, coisa que hoje a gente já desconstruiu. Ou seja, povos originários, os nossos povos indígenas são, né, fazem parte dessa descendência aí dos povos originários e eles estavam sim aqui antes dos europeus chegarem. Lembrando, né, professora, que quando se fala dos povos indígenas, se fala de várias comunidades diferentes, com tradições diferentes, com formas diferentes de aplicar e que muitas foram disseminadas, né, de acordo com a ocupação ali dos europeus no nosso território. Exatamente, houve um genocídio, né? Muitos indígenas foram
realmente dizimados, foram mortos no contexto da chegada do europeu. Lembrando que nós tínhamos um número infinitamente maior do que temos de povos indígenas na atualidade. Fica aí a pesquisa para vocês. Procurar identificar, por exemplo, quais são os grupos indígenas que a gente tem na atualidade, né, a quantidade em números, né, estatísticos de indígenas, de que se autodeclaram indígenas, inclusive, para que vocês também possam fazer uma associação entre passado e presente. Vai lá atrás, procura saber quais são os grupos indígenas que aqui estavam também, essa estatística numérica, e para que vocês possam entender, né, as pautas indígenas, inclusive, da atualidade. Professora Márcia, qual é o papel da prefeitura na gestão municipal? A prefeitura corresponde ao poder executivo no município. Então, representada ali pelo prefeito, pelos secretários municipais, pelos servidores públicos municipais, a função da prefeitura é organizar ali pastas, tomar decisões, administrar temas como, por exemplo, a educação, a saúde, o transporte público, os espaços de lazer. Então, tomar decisões administrativas quanto à qualidade de vida das pessoas no município. Mais uma vez, retomando, esse ano é um ano de eleições municipais. Então, é muito importante entender as propostas do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, para escolher aquele, né, que realmente tem um projeto que vai favorecer o funcionamento do município em que você vive. É a qualificação desses candidatos, porque eles precisam estar preparados para essa gestão. Lembrando que nós estamos nos diversos municípios apresentam uma diversidade de interesses muito grandes, porque temos grupos diferentes dentro dessas sociedades. Então, partindo desse entendimento, temos que escolher aquele que nos representa, aquele que realmente vai trazer projetos viáveis aí. Voltando ao 9º ano, professora Angélica, quais são as causas gerais da ascensão dos regimes totalitários? Pois muito bem, voltamos ao passado, voltamos ali no período que a gente chama de período entre guerras, onde esses regimes totalitários, eles surgiram, eles nasceram ali naquele contexto. Mas estamos falando de um período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, eles surgiram. Mas o embrião disso, associado à pergunta que foi realizada, as causas, ela acontece ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, quando nós temos a Alemanha, né, saindo como a grande derrotada dessa Primeira Guerra e imposta a ela, né, os grandes, né, prejuízos dessa guerra. E essa questão ela vai ser aproveitada, por exemplo, pelo próprio Hitler, que vai, né, estimular, né, o nacionalismo exacerbado, o ultranacionalismo dentro da Alemanha. E eles, então, os alemães, vão buscar, né, nesse líder a figura paterna que tem ali, né, segundo o discurso do próprio Hitler, inclusive no próprio livro dele, Mein Kampf, Minha Luta, que ele escreve ali, ele traça ali, ele descreve essa ideologia nazista, onde ele apresenta quais são os grupos, né, que são considerados depositários, aqueles que deveriam ser marginalizados e até mesmo aqueles que deveriam ser excluídos, e inclusive deixando ali, tratando a Alemanha como um povo escolhido. Então, a gente tem a causa da Primeira Guerra como muito forte e utilizada por Hitler para poder levar a essa ascensão. Mas não podemos falar só da Alemanha, né? A gente tem a Itália, que inclusive inicia esse processo, né? O fascismo na Itália. A ideia da crise de 1929. A crise de 1929 é um fator extremamente importante para a gente entender a origem desses regimes totalitários, como, por exemplo, o desdobramento dessa crise na Itália. O medo, por exemplo, o receio, por exemplo, de uma sovietização, das ideias socialistas chegarem naquele ambiente, uma repulsa ao liberalismo clássico, a ideia de que o Estado tem que intervir, né? Porque os Estados Unidos, a não intervenção do Estado na economia, gerou a crise de 29. Então, são esses fatores os principais causadores da origem desses regimes totalitários na Europa no período entre guerras. Professora, quando você fala da figura paterna, essa é uma característica
bem típica desses regimes totalitários, né? A figura de um herói, de uma pessoa que representa a salvação daquela sociedade. Exatamente, inclusive nos próprios símbolos, Márcia, criados, como por exemplo, nós temos na Itália um martelo, depois vocês procurem esse símbolo, um martelo que aponta a direção. Quem é esse martelo? E os feixes de madeira ao redor desse, chamado de fácio, ao redor desse martelo. Quer dizer o seguinte, que o líder aponta a direção. Quem é esse líder? No caso da Itália, o Mussolini é o pai, é aquele que é capaz de levar essa sociedade ao progresso. Enquanto as madeirinhas que estão ao redor são as pessoas que estão em torno dele, abrindo mão da sua liberdade em nome desse líder. Professora Márcia, conta pra gente qual que é a função dos vereadores? Bom, os vereadores têm a função de representar, né, as necessidades da sociedade na criação ali de projetos de leis para sanar ali as dificuldades do município. Então, é criado um projeto de lei, apresentado ao grupo, votado, e depois esse projeto de lei passa também pela aprovação do prefeito. Então, é muito importante conhecer bem, né, as propostas, a representação daqueles que você vai escolher, né, como vereadores. Afinal, eles que vão criar ali e votar em seu nome quais serão as leis que deverão ser aplicadas no seu município. Professora Angélica, você começou falando da crise de 29, agora eu queria que você falasse um pouco mais como é que essa crise contribuiu para a ascensão dos regimes totalitários. Sim, para isso a gente precisa saber o que foi essa crise, né, gente? Relembrando aí da aula que nós tivemos sobre a crise de 29, até mesmo sobre os regimes totalitários, é importante que a gente saiba que crise que é essa. É uma crise, que nós já até falamos agora na última pergunta, é uma crise do liberalismo clássico. O que seria esse liberalismo clássico? O liberalismo clássico foi uma teoria, né, desenvolvida lá no contexto do iluminismo por Adam Smith, que acreditava que o Estado ele deveria ter um papel mínimo dentro da administração de uma cidade, ou de um Estado, ou de um país. A ideia é que o Estado ele não intervisse na economia, então a economia ela se autorregularia. Adam Smith, inclusive, ele traz a ideia de uma mão invisível, a lei da oferta e da demanda. Então, a partir disso, os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, eles trazem ali constroem, né, a ideia de um estilo de vida americano, eles saem vitoriosos do ponto de vista financeiro da Primeira Guerra e, inclusive, emprestam muito dinheiro para outras nações, principalmente as da Europa, que saíram destruídas dessa guerra. Acontece que a Europa ela vai se reconstruindo aos poucos e a procura por esses produtos que foram vendidos, né, que eram vendidos naquele contexto pelos Estados Unidos diminui. E os Estados Unidos ainda não estavam preocupados ou então não perceberam essa diminuição. A partir desse contexto, nós temos uma crise acontecendo, iniciando o embrião de uma crise que desemboca ali em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores. Diante disso, a gente tem os outros países da Europa que estavam no processo de reconstrução ainda e precisavam muito ainda desse apoio norte-americano. A partir dessa situação, essa crise se constrói também em outros lugares. Por isso, nesses lugares especificamente onde ocorreram a ascensão desses regimes totalitários, um momento de crise leva, né, ao apoio de grande parte da população a essas ideologias, a essas propostas, como a gente falou aqui, né, de um líder salvador da pátria, aquele que vai, né, retirar essas pessoas da situação de crise econômica e que desemboca numa crise social também. Por isso, não podemos deixar de sempre associar a crise de 1929 à ascensão desses regimes totalitários. Bom, última pergunta, professora Márcia, para o nosso telespectador e para as crianças também. Por que é importante a participação dos cidadãos na gestão municipal?
Essa participação é extremamente importante porque ajuda ali, né, os gestores municipais a realmente saberem quais são as necessidades, né, da população, quais são as dificuldades, aquilo que precisa ser modificado. Por exemplo, se grande parte da população reclamar da organização do trânsito em determinada região, podem-se criar leis, podem-se criar ações, né, administrativas que façam com que o trânsito ali seja reorganizado. E como essa participação pode ocorrer? Em todos os municípios existem os conselhos municipais, né? Então, as pessoas podem procurar, né? Cada município tem ali suas próprias regras, mas procurar uma forma de fazer parte desses conselhos, frequentar essas reuniões, né? E realmente demonstrar ali quais são as necessidades daquela população que tanto precisa desse auxílio do governo para que a vida no município seja cada vez melhor. Ok, professoras, vamos fazer nosso primeiro intervalo? No próximo bloco, a gente recebe no estúdio os professores Rodrigo Barbosa, de Geografia, e Lucas Scarano, de Tecnologia e Inovação. Professora Angélica, professora Márcia, obrigado por mais um Tira Dúvidas. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço. E você, estudante, já sabe, pode enviar suas perguntas aqui para a gente, por telefone ou pelo WhatsApp. E o Tira Dúvidas volta em 3 minutinhos. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências Humanas, agora com os professores Rodrigo Barbosa, de Geografia, e Lucas Scarano, de Tecnologia e Inovação. Participe com a gente, envie a sua dúvida pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp no 31 98295 2794. Professor Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Fabrício. Olá, professor Lucas. Tudo Olá, bem? estudante. O que você traz para a gente hoje? Pois é, hoje nós tivemos uma aula muito bacana com o primeiro ano, no qual fiz o convite para a professora Tassiana Brasil, que também é aqui do programa Se Liga. Falamos bastante sobre patrimônio, memória e cultura, né? Falamos justamente dessa questão dessas nossas identidades, nossas identificações, né? Essa questão toda da importância de conservar o patrimônio cultural. Ó. E também vou responder também as perguntas aí em relação às turmas do 7º ano do ensino fundamental, que vai falar um pouquinho sobre o povo brasileiro. Então, tem uma relação bem bacana aí dos conteúdos sobre povo brasileiro e patrimônio cultural e identidades. Isso aí, professor Lucas, tá joia? Tudo bem, Fabrício. E tecnologia e inovação, qual o assunto? Bom, estudante, para o 2º ano a gente falou um pouco sobre padrões comportamentais e como que os algoritmos interferem nesses padrões. Então, vamos aproveitar, professor Lucas, para você responder para a gente o que é mesmo o algoritmo? Essa palavrinha tão falada no meio, né, na internet, nas redes sociais, o algoritmo isso, o algoritmo aquilo, mas afinal o que é o algoritmo? Basicamente é a programação que os sites, aplicativos utilizam internamente. Então, a gente já viu em aulas anteriores que todo programa e aplicativo é feito por um código. A gente chama isso de código-fonte. Então, o programa lá vai utilizar um código por trás e depois esse programa ele é rodado no computador ou no celular com esse código já definido. Os sites e as plataformas também utilizam esses códigos, só que nesse caso são chamados de algoritmos. Então, os programadores, eles vão programar ali para, por exemplo, num site de vídeos, determinar quais vídeos vão aparecer para você, quais os assuntos mais você tem interesse. Se você viu ali um vídeo de um produto, ele vai trazer outros vídeos daquele tipo de produto. Então, o algoritmo, ele tem uma programação por trás, que nós muitas vezes não sabemos qual é essa programação, inclusive existe uma discussão sobre essa ideia desse código ser aberto ou não para o público. Então, a gente sabe que existe uma manipulação ali, né? Que o programa ele vai trazer informações que afetam você diretamente ou que você mais gosta para trazer mais conteúdo daquele tipo. É o que a gente chama de engajamento. Então, você vai se engajar naquele tipo de conteúdo.
Agora, professor Rodrigo, conta pra gente o que é considerado um patrimônio cultural? Bom, tudo aquilo que está relacionado à nossa identificação, né? Ou seja, tanto que identifica um povo, uma nação, tudo relacionado à questão da história e da cultura. Aqui no Brasil nós temos um instituto muito importante que vocês depois podem pesquisar ou vão ver em alguns momentos, sempre quando fala de patrimônio cultural, que é o IPHAN, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Muito importante, justamente por essa conservação do nosso patrimônio cultural. Porque quando falamos de patrimônio cultural, falamos da identidade, aquilo que identifica. E como o Brasil é um país muito extenso, o Brasil é dividido em regiões, né? E depois automaticamente os nossos estados brasileiros, vamos aí do norte ao sul, de leste a oeste, com uma diversidade muito grande, e quando também resgatamos um pouquinho da nossa história, né, o período colonial, depois falamos do período da mineração, todo o processo histórico do Brasil, tudo identifica essa construção da nossa identidade justamente no patrimônio cultural. E aí, o que vai entrar nesse patrimônio cultural? Conjuntos arquitetônicos, um exemplo, nós temos aqui a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, temos Salvador, na Bahia, temos São Luís, no Maranhão, ou seja, esses patrimônios, né, dessa questão arquitetônica, cada um com um estilo diferenciado, mas que identifica uma época, um período. A comida, né, como não falar do patrimônio de Minas Gerais, que é a nossa comida, o famoso pão de queijo, né, tradicionalíssimo, conhecido, o nosso tutu, o nosso feijão tropeiro, ou seja, tudo isso que identifica algo relacionado à nossa história, à nossa cultura, está tudo relacionado com o patrimônio. Por isso, a necessidade de conservá-lo, para a gente conhecer cada vez mais e passar de geração para geração, né? Agora, professor Lucas, qual que é a relação entre o algoritmo que você explicou e o padrão comportamental? Bom, então nós vimos na nossa aula que todas as pessoas têm padrões de comportamento, hábitos, costumes que fazem no dia a dia e que às vezes podem ser perceptíveis ou não. Agora, como é que o algoritmo, essa programação que o computador, que os programadores fazem, como é que ele interfere no nosso padrão? Ele interfere quando ele traz informações do nosso gosto ou tentam colocar o nosso gosto de acordo com o que ele pretende ali, desenvolver. Então, por exemplo, se eu me interesso por astronomia, então eu vejo vídeos de astronomia, o algoritmo entende que agora ele está vendo esse tipo de vídeo, eu vou mandar mais vídeos para ele. Mas, em outros momentos, vai acontecer de alguma empresa, alguma marca muito famosa, injetar um dinheiro ali para poder divulgar a sua marca. E aí aquela marca que está relacionada, por exemplo, a um produto que tem a ver com astronomia, vai voltar a aparecer para você. Então aquilo ali vai ficando no seu inconsciente cada vez mais, porque você vai acostumando a ver aquele tipo de produto, e aí uma hora ou outra você fala assim, peraí, então acho que eu vou dar uma olhada nesse produto aqui. Aí uma hora você olha, quando você menos espera, você acaba comprando aquele produto. Então, isso serve também para serviços, né? Então, o algoritmo ele vai influenciar tanto na questão de produtos, serviços, ideologias, valores, política. Então, tudo isso vai sendo trazido para você que utiliza a rede social como forma de informação, né? Entretenimento, mas, na verdade, tem outras lógicas por trás daquilo. Então, o seu comportamento daquilo que você veste, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, né, passa a ser moldado através do algoritmo. Então, ele é extremamente importante e existem diversos estudos sobre a influência dos algoritmos nesse nosso padrão de comportamento. Agora, olha essa pergunta do 7º ano, professor Sim. Rodrigo. A população negra brasileira tem as mesmas condições que a população branca? Pois é, como a gente descobre isso daí? Quando fazemos o censo demográfico aqui no Brasil, né? Quando a gente tem essa instituição chamada IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que é importante a gente fazer o censo, né? É para justamente conhecer, ver como é que é a nossa população e descobrir essas desigualdades entre a população branca e a população negra e ter os valores em relação a isso. E aí, quando você faz o censo, é aí que você vai descobrir se realmente as condições são as mesmas para
para os dois. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos isso. Justamente pelas questões das desigualdades, né, as nossas injustiças sociais, a população negra ela acaba sofrendo muito mais essa questão das desigualdades, né, das injustiças, do que a população branca. Então, na questão do analfabetismo, né, os valores são maiores para a população negra. Quando falamos de desemprego, a população negra é a que sofre mais, a questão de trabalho e a parte de renda também. Moradia, habitação, né? Ou seja, quando você tem essa questão do censo, essa pesquisa sobre a demografia do nosso povo brasileiro, é aí que a gente traz essas informações. Então, você estudante, você pode pesquisar, você pode ter esse acesso justamente para o último censo que nós fizemos em 2022, justamente para trazer esses dados bem mais recentes, para entender esse comportamento da nossa população. E é através desses valores, desses dados, que a gente faz, né, essas estatísticas, depois a gente faz esse filtro todo e traz para a população para conhecer justamente sobre essas questões. Então, infelizmente, as nossas desigualdades e as nossas injustiças também são diferentes para um padrão, né, em relação a um tipo da parcela da população em relação a outro. Então, ainda nós temos bastante diferenças ainda aí. Há um abismo em relação a essa questão entre a população negra e a população branca. E esse abismo, né, Rodrigo, a gente tem que entender que ele tem um fundo histórico, né? Exatamente. Desde ali do fim da escravização, da abolição, que a população negra no Brasil ela sofre com, né, condições precárias de vida, trabalhos, né, mal remunerados, longas extensas jornadas de trabalho, dentre outras questões. Sim. Que desembocam exatamente no problema que a gente está vendo. Então, é importante sempre haver esse estudo e essa análise com os dados para entender o que mudou. Sim. E o que ainda permanece de problema. É por isso que é importante sempre consultar, né, sites confiáveis, no caso do IBGE, que lá você vai ter essas informações bem mais detalhadas, né, justamente sobre essas questões de comportamento. Por isso é importante sempre valorizar o censo demográfico, que é ele que vai trazer essas informações importantíssimas para a gente, né? Isso aí. E se você quiser rever as aulas veiculadas hoje, tanto do professor Lucas, professor Rodrigo ou das demais professores, é só você acessar o youtube.com/redeminas, pesquisar pelo Se Liga na Educação com a data de hoje ou acessar também o site seliga.educação.mg.gov.br. E se ficou com dúvidas nas aulas, já sabe, né? Manda pergunta para cá que nesse bloco o professor Lucas e o professor Rodrigo estão esperando para te responder. Enquanto isso, professor Lucas, fala para a gente quais são os lados positivos e negativos dos algoritmos. Bom, então vamos lá. Começar com o lado positivo, né? O algoritmo tem essa parcela positiva. O lado positivo do algoritmo é que ele vai trazer para o usuário aquelas informações mais relevantes. Então, como eu dei o exemplo sobre astronomia, o algoritmo na rede social ou no site de vídeos vai trazer para você aqueles vídeos sobre astronomia e assuntos afins, sobre ciência, sobre matemática, às vezes, sobre a história da astronomia, né? Então, vai trazer informações que podem ser relevantes. E aquelas que, às vezes, você não se interessa tanto, ele não vai mostrar para você. Então, a parte positiva é isso, é você personalizar cada vez mais os seus gostos. Porém, isso também é uma faca de dois gumes. Por quê? Se traz somente aquilo que você gosta, somente aquilo que você acredita, as outras informações, você não vai ter acesso. Então, você vai estar numa bolha de informação. Essa bolha ela é facilmente estourada caso você queira procurar informações sobre outros assuntos. Aí tudo bem, ele vai te trazer mais outros tipos de conteúdo. Mas se você se alimenta somente daquele tipo de informação, o algoritmo vai entender que você só quer aquilo e não vai te trazer outras coisas. Então isso é um problema, por exemplo, com relação à política, né? É quando a gente coloca ali, né, a gente acredita em determinado valor político e aí só vê vídeo daquilo. E os outros valores? E as outras ideias? Eu não vou ter acesso? Então eu vou acabar me influenciando somente daquele lado e o outro lado eu não vou ver, eu não vou entender o que o outro está querendo me dizer, quais são os problemas que o outro está ali trazendo para mim. Então é uma faca de dois gumes o algoritmo, porque ele traz esses dois aspectos, né? Um deles, personalização, mas o outro cria bolhas
e aí você acha que a verdade está contida lá dentro, e na verdade ela não está. Professor Rodrigo, primeiro Vamos lá. ano agora, o que é turismo cultural e quais são seus impactos? Vamos separar um pouquinho o turismo cultural de turismo de passeio de final de semana, né? A gente tem que saber diferenciar um do outro, porque o turismo cultural, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. E quando falamos de turismo cultural, falamos de você conhecer, explorar e apreciar as manifestações culturais, né, daquela determinada região, localidade que você está conhecendo, que você vai ali, você vai fazer um passeio, por exemplo, por Ouro Preto, um exemplo, né, cidade histórica de Minas. Então lá eu vou apreciar, vou conhecer, vou explorar toda a questão patrimonial que tem na cidade de Ouro Preto. Isso é chamado de turismo cultural. Então a gente tem que saber diferenciar o turismo que a gente faz no final de semana, ir para a praia, aquele turismo pela diversão, ok? Então o turismo cultural ele tem essa finalidade de explorar todo o patrimônio cultural que a gente tem no território, não só nacional, como internacional também, ok? Mesmo que eu vá para a França, que eu vou para a Espanha, para a Turquia, seja qual país que eu for, com o turismo cultural, com essa finalidade. E quais são os seus impactos? Os impactos são variados, né? Primeiro, é o impacto que você tem como turista cultural, você ter essa relação mais próxima com a comunidade local. Isso é muito importante. É você conhecer aquele espaço, você ter o acesso à identidade daquele povo, é você ter acesso à memória daquela comunidade, é você conhecer cada vez mais. Então, o turismo cultural ele vai ter esse primeiro impacto. É você sociabilizar, você interagir com aquela comunidade local. Outra questão importante dentro de um turismo cultural são os impactos econômicos, quando falamos de renda e trabalho. Então, muitas cidades aqui no Brasil, inclusive, vivem muito dessa questão do turismo cultural. A gente tem várias cidades aqui que dependem muito desse turista para poder gerar renda e trabalho. Porque é cada vez mais que você tem mais turista, por isso que geralmente na televisão sempre faz a propaganda de determinadas cidades, justamente para atrair esse turista, para chamar esse turista para conhecer cada vez mais determinadas cidades. Então, muitas cidades, elas vivem desse turismo cultural. Inclusive, é bom até destacar aqui, inclusive, que a gente teve essa questão da tragédia, né, dessa questão do Rio Grande do Sul. Muitas cidades da Serra Gaúcha, infelizmente, foram afetadas. Então, automaticamente, o turismo cultural da região vai ser afetado, né? Ou seja, as regiões de Serra Gaúcha ali, como até Porto Alegre também, que é uma cidade que recebe muitos turistas, justamente por essa questão cultural do Sul, vai também sofrer impactos. Então, por isso, vão retomar esse incentivo para as pessoas não deixarem de conhecer esses lugares, né? E a outra questão que eu acho também importantíssima dentro desse impacto, dentro do turismo cultural, é justamente você valorizar e preservar o patrimônio cultural de cada lugar que você for conhecer. Então, aí você tem esse turismo cultural e os seus principais impactos, os mais importantes, aquele impacto de imediato quando você faz uma visita para conhecer e explorar aquele determinado local, né? Professor Lucas, os padrões comportamentais são conscientes? Bom, será que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente faz de forma consciente? Quando você está, por exemplo, almoçando, né? Você faz a forma como você almoça é consciente? Se você come primeiro arroz e feijão, se você come a carne, se você come a salada, ali é consciente. Ou a forma como você, por exemplo, utiliza o celular ou, né, faz qualquer coisa do seu cotidiano. Nem tudo é consciente, afinal de contas, né? Muita coisa está no nosso inconsciente, a gente faz no que a gente chama de automático. Olha, eu nem percebi que eu fiz isso, mas eu repeti aquilo. Isso é um padrão comportamental. Então, muitas vezes, os padrões de comportamento não são, a gente não consegue ter consciência que a gente faz. Até que alguém fale para a gente ou que a gente perceba que a gente está fazendo aquele tipo de comportamento. Isso vale também para as redes sociais. Às vezes, um exemplo, eu estou ali trabalhando ou estudando, vou dar só uma olhadinha na rede social. Aí você pega o seu celular, eu quero passar 1 minuto, durou meia hora. Então, é um padrão que você adquiriu. Toda vez que você está entediado, você utiliza a rede social para diminuir o seu tédio. Então, o padrão, ele nem sempre ele é consciente, ele está dentro do inconsciente. Então, como é que eu resolvo esse problema? Exatamente tentando trazer para o consciente. Então, quando alguém falar ou quando eu perceber que eu estou usando a rede social demais, por exemplo,
eu tomar conta e falar, opa, deixa eu parar aqui, senão eu vou acabar viciado nesse tema, nesse aparelho aqui. E aí, aos poucos, à medida que você vai se regulando, você consegue diminuir esse comportamento negativo. Já os positivos, né, você pode mantê-los aí cada vez mais, né, mas sempre tentando pensar sobre os padrões que você vai adquirindo. Professor Rodrigo, de que forma o patrimônio cultural pode refletir a identidade de uma comunidade ou nação? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo gosta, falar de festividades, festas, né? Quem não gosta de uma festividade? Qual a identidade quando falamos das principais festividades aqui tem no Brasil? Festa junina, que nós já estamos chegando na época, tá próxima. Quem não gosta de uma festa junina? A festa junina já fala da festa, automaticamente já pula para a culinária, né? Que já identifica, olha só a identidade da festa junina. O que tem na festa junina? O que ela te oferece? Qual é a culinária presente naquela festa junina, né? O que nós temos? Então, quer dizer, já estamos na proximidade dos eventos da festa junina. Olha a identidade dela. Olha a importância e o significado que essa festa tem para o povo brasileiro. Ok? Para a nossa nação. Olha a importância. Só a festa junina e o carnaval, né? Outra manifestação artística, cultural importantíssima, o carnaval. Todo mundo aguarda chegar, né, geralmente em fevereiro ou março, para poder pular o carnaval. Mais uma vez, uma manifestação de identidade do povo brasileiro. Tem somente essas duas? Não. Tem somente festividade? Claro que não. Vamos partir para a culinária, identificação, a identidade. Um exemplo, a Bahia, o famoso acarajé. Então, quando fala de acarajé, lembra primeiramente aonde? Automaticamente já lembramos o quê? Da Bahia. Quando falamos do famoso feijão tropeiro, lembramos de quem? Minas Gerais. Quando falamos do chimarrão, já lembramos do sul do Brasil. Então, ou seja, são essas questões, essa simbologia dentro do patrimônio cultural que identificamos o povo brasileiro, que identificamos uma nação. Mas só no Brasil? Não, qualquer lugar fora, né? Quando falamos também da culinária, da arte, né, das festividades, nós temos em vários espalhados pelo mundo todo. Então, quer dizer, através dessas questões é que nós conseguimos identificar e ter a identidade e a memória dentro aí desses patrimônios culturais espalhados pelo mundo todo, né? Ok, professores, vamos para mais um intervalo. No próximo bloco estarão conosco os professores Fernando Figueiredo, de História, e Flávia Belisário, de Sociologia. E eu agradeço professor Lucas e professor Rodrigo por mais um Tira Dúvidas. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fabrício, espectadores. E se você não mandou a sua pergunta ainda, aproveite, envie aqui para a gente pelo telefone ou pelo WhatsApp. E o Tira Dúvidas volta já já. Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências Humanas, neste último bloco com os professores Fernando Figueiredo, de História, e Flávia Belisário, de Sociologia. E você ainda pode enviar suas perguntas para cá pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp. No 31 98295 2794. Professor Fernando, tá joia? Tudo bem, Fabrício? Beleza. Quais são seus temas? Olá, estudante. Aí, Flávio, tudo bem? Hoje, na aula do 8º ano, foi falado sobre as emancipações na América Hispânica e o 3º ano do ensino médio nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Certo. Professora Flávia, joia? Olá, Fabrício. Olá, Fernando, estudantes. Em Sociologia, o que a gente viu? O tema de nossa aula foi violência e segregação. Falamos como a violência não pode ser pensada ou estudada de forma isolada. Ela precisa ser considerada as inúmeras desigualdades, a segregação, para analisarmos aí a violência. Então vamos pegar o gancho, professora Flávia, para você nos responder. Como a falta de oportunidades de emprego em áreas segregadas pode contribuir para a violência urbana? Então, para a gente iniciar a resposta, vamos rever o conceito aí de segregação. O que é uma área segregada? São aqueles espaços localizados ali às margens dos grandes centros urbanos,
onde reside geralmente a população mais carente, a população mais pobre, e também onde os equipamentos públicos são menos eficientes, né? Comprometendo aí a qualidade de vida daquela população. E aí, se a gente for pensar, atrelar, né, a segregação, as áreas segregadas com a falta de oportunidade de emprego, a gente vai ter que pensar o seguinte: se nessas áreas já são, né, consideradas deficientes em inúmeras situações, se moram ali aquelas pessoas que já são marginalizadas, a falta de oportunidade de emprego vai fazer com que as pessoas procurem o mercado de trabalho informal. E, procurando o mercado de trabalho informal, elas vão estar mais tendenciosas a atos de violência para poder conseguir aí, né, garantir a sua sobrevivência. Bom, professor Fernando, agora, quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Terceiro ano. Pois bem, né, a Segunda Guerra Mundial ela tem, né, determinados ali elementos, né, que vão em conjuntura, né, resultar na guerra. Nós temos, né, a questão da crise de 29, que é um processo então, né, de recuo das atividades econômicas capitalistas, né, principalmente nas nações centrais desse sistema político da época, e econômico. Nós temos também, né, a não resolução dos processos que causaram a Primeira Guerra Mundial. Então, né, aqueles elementos que são os causadores da Primeira Guerra, eles não foram sanados, né, não foi resolvidas as pendências que geraram a Primeira Guerra. Então, a guerra não resolveu, então ainda ficou, né, para ser resolvida algumas questões. Então, essas questões também estão ali presentes, né, na Segunda Guerra. Temos o fato, né, da questão da ascensão dos regimes de extrema-direita em determinados países europeus, que vão também ser causa da guerra, principalmente, né, o discurso antiliberal e anticomunista, que vai acabar, né, tendo ali também o seu papel importante, né, nas ideologias da guerra, e a causa imediata da guerra, né, que foi a invasão da Polônia em setembro de 1939. Bom, professora Flávia, o planejamento urbano pode ser utilizado como uma ferramenta para combater a segregação e a violência nas cidades? Com certeza que sim. Quando a população ela é atendida, quando as demandas da população no planejamento urbano, as demandas são ouvidas, atendidas, quando a população é incluída no processo aí do planejamento urbano, tem-se aí uma busca de equidade no acesso aos serviços, no acesso aos equipamentos públicos. É a população dizendo quais são as suas prioridades dentro aí desse planejamento. E isso vai, sim, favorecer a equidade, favorecer a coesão social e, como, né, vai promover a redução da violência na cidade, sim. É interessante, né, Flávio e Fabrício, a gente pensa historicamente, né, os processos de segregação, né, e de favelização das grandes cidades, né, claro que ele tem, né, toda a questão histórica, por exemplo, né, a questão da abolição da escravatura, né, sem a devida responsabilidade, né, de fazer a inserção dessa população, né, ao mercado de trabalho, né, e oportunizar acesso a essa população que era sempre marginalizada, como que isso traz consequências para nós hoje, e a gente percebe, né, essa rivalidade, né, entre as áreas favelizadas que hoje, né, as cidades tomam conta. Então você percebe áreas planejadas, né, e ali tem um aglomerado, uma comunidade, uma favela no meio, e isso gera uma tensão de discurso e de diálogo, né, porque esses lugares têm menos acesso, tem menos serviço público chegando, tem menos linha de ônibus, menos postos de saúde, menos escolas. Então isso, né, favorece, inclusive, os atos de violência entre essas duas áreas, a área planejada e aquela, né, que foi sempre segregada. Agora, 8º ano, professor Fernando, ao que se atribui a extensão do domínio espanhol nas Américas? Pois bem, Fábio, se a gente pensar, né, por que né, a Espanha ela teve, né, uma área tão extensa de colonização, se deve ali, num primeiro momento, ao chamado Tratado de Tordesilhas, né, que separou o mundo entre Espanha e Portugal com, né, o patrocínio ali da Igreja Católica.
E aí, né, os espanhóis foram os primeiros a chegar, eles já tinham esse acordo com, né, os portugueses, e nesse processo, então, a Espanha ela vai, né, ocupando gradativamente nessas áreas que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencem a ela, nesse novo mundo que os europeus acabaram ali, né, de descobrir e passaram a ser o processo de exploração deles. Tá? E um outro fator também, né, dessa extensão espanhola ser tão grande é que, né, o principal rival, que tinha a principal estrutura para fazer, né, uma concorrência com os espanhóis, que eram os portugueses, tinha o Tratado de Tordesilhas. E as outras nações europeias ali do lado ocidental, elas ainda estavam em processo de centralização monárquica, de organização do Estado absolutista, algumas delas passavam, né, pelas questões da reforma religiosa, então isso atrasa o processo da navegação desses países. Então, né, quando eles chegam, eles vão inclusive entrar em rixa principalmente com a Espanha, porque ela que domina a maior parte, mas o que garante, né, que ela tenha ali grande parte da América foi justamente isso. Bom, e se você ficou com dúvidas nas aulas do professor Fernando ou professora Flávia, manda a pergunta para cá que ainda dá tempo, eles estão esperando para te responder. Enquanto isso, professora Flávia, fala para a gente como é que as desigualdades de acesso à educação podem estar relacionadas à violência urbana? Então, Fabrício e estudante, eu costumo dizer, parece meio utópico o que eu vou dizer aqui, mas é o que eu acredito, sou professora, né? A educação, o acesso ao conhecimento, ela transforma. O acesso, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem capacidade de transformar a nós mesmos e, consequentemente, ao meio, à nossa história. E quando há uma educação deficiente, o acesso à educação é comprometido e a permanência nela também, há ali uma possibilidade, uma probabilidade de aumento, sim, nos casos e aí no mundo da criminalidade, da violência. Então, a educação, ela é, sim, uma ferramenta transformadora, uma ferramenta... Há inúmeros relatos de casos de pessoas que teve a sua história de vida transformada por meio, né, do conhecimento, do acesso à educação. Mas tem que ser uma educação de qualidade, uma educação que seja acessível a todos. É isso. Só isso, né? Só isso tudo, né? A gente tem que pensar, né, todas essas questões, né, de acesso, mas as questões de permanência, né, e também todos os outros elementos que são externos, que às vezes a gente pode, né, deposita muito a ideia, né, do acesso à escola como projeção, mas a gente tem que pensar também que existem todos os elementos externos que também precisam estar sendo bem cuidados para que essa projeção ocorra pela escola, né, pela via do saber. Então, né, a gente tem que ter o hospital de qualidade, a gente tem que ter, né, a segurança de qualidade, a gente tem que ter a urbanização de qualidade, porque senão a escola sozinha ela não dá conta de tudo, né? Sim, e também tentar não reproduzir na escola as desigualdades, as inúmeras desigualdades sociais existentes e experimentadas também, né, igual o Fernando acabou de dizer. Bom, voltar a falar da Segunda Guerra, professor Fernando. Sim. Por que a Alemanha nazista atacou a União Soviética? Pois bem, né? Considerada aí pelos especialistas, tanto no assunto Segunda Guerra, né, como nos assuntos militares, geoestratégicos, né? Foi vamos dizer assim, foi uma burrice, né? Um erro, né? O Hitler, né, ter ali acenado então para esse ataque à União Soviética, porque isso muda o rumo da guerra, né? E acaba abrindo outra frente de batalha, a qual ele vai perder, e, né, o processo, né, de reconquista da Europa ocupada pelos nazistas, né, pelo eixo, porque aí você tem, né, a Itália, né, e também ali os aliados desses dois países, né, ocupando vários territórios, você tem nessa retomada né, patrocinada ali, né, protagonizada pela União Soviética. Mas o ataque é justamente porque uma das bases fundantes do nazismo, né, é o anticomunismo, né, o discurso anticomunista como, né, um sistema de sociedade que seria maléfico, né, à existência dele. Então, né, dentro da ideia de existência, né, de uma sociedade fascista, nazista, alemã, você tem que ter a destruição do seu principal opositor, que é, no caso, né, o comunismo. Então,
representado pela União Soviética. Então, por isso que ele vai, depois de ter conquistado a Europa Ocidental, passar, né, aí a tentar dominar a União Soviética. E a Segunda Guerra só termina efetivamente quando a União Soviética ocupa Berlim, né, professor? Exatamente. Quando você chega no início de 1945, você tem toda a libertação do lado oriental, né, da Europa, né, que estava sob domínio das tropas do eixo, pelo Exército Vermelho, né, da União Soviética, e, né, por volta ali de março você já tem, né, o controle maior de Berlim, né, pelas tropas soviéticas. É interessante que a famosa frase do Winston Churchill, né, na época, então, primeiro-ministro da Inglaterra, que ele fala, né, da cortina de ferro que desce sobre a Europa, né, a partir do momento em que a União Soviética ela vence a Alemanha, então todos os territórios que foram libertos pela União Soviética, a União Soviética vai falar, agora a minha experiência de sociedade ela vai ser posta aqui. Bom, professora Flávia, qual é o papel da polícia na manutenção ou no combate à violência e à segregação urbana? Até na aula, Fabrício, eu falei sobre como é importante o enfrentamento, o combate à violência, partindo da prevenção e não do enfrentamento, do combate. E a ação das polícias, como sendo aí representação do Estado na segurança pública, quando essa ação ela é discriminatória, ela é uma ação preconceituosa com pessoas ou com uma comunidade que já está marginalizada, segregada, essa ação tende a fazer ali a manutenção dos ciclos de violência. Agora, quando a polícia tem uma ação mais inclusiva, permeando ali os direitos das pessoas, ela vai trazer a confiança das pessoas e fazer ali a quebra desse ciclo de violência. Porque quando a polícia age de forma ostensiva, agressiva, ela tende a quebrar esse ciclo de confiança. As pessoas pensam, não, peraí, será até que ponto eu posso confiar na segurança pública agindo dessa forma com pessoas e comunidades que já estão tão marginalizadas assim, tá? Então, é isso, quando ela combate, levando em consideração os direitos, levando em consideração a inclusão, tenta aí quebrar o ciclo de violência e amenizar as desigualdades já existentes. É interessante, né, Flávio, que a gente pode pensar nessa questão psicológica desse efeito, né, no macro da sociedade, dentro da questão micro, né, quando o adulto ele tem essa ação violenta com uma criança, ele quebra esse ciclo de confiança e ele acaba, né, ensinando que a violência, ele acaba ensinando a criança, né, que a violência é um caminho de resposta. Então, por que que, né, depois, quando chega na adolescência, o enfrentamento da adolescência com a família acaba indo para a violência? Porque no momento anterior ele aprendeu que era esse o diálogo, né? Então, a mesma coisa acontece nas questões macro. Quanto mais a gente tem, né, reações adversas, mais adversidade a gente vai ter, né? Exatamente. Professor Fernando, quais foram os principais acordos entre os países após o fim do conflito? Pois bem, então ali, né, no finalzinho da Segunda Guerra, a gente começa a ter as primeiras conferências entre as principais lideranças dos aliados, né? Então você vai ter o Stalin representando a União Soviética, né? Professor, desculpa te interromper, parece que a gente está com um probleminha no seu áudio. Eu vou pular a pergunta, passar para a professora Flávia e a gente conserta esse probleminha. Bom, professora Flávia, a pergunta é a seguinte: como a segregação e as desigualdades podem influenciar os níveis de violência em uma cidade? Foi o que eu respondi na questão, se não me engano, número 1, né? Quando há um espaço que já está marginalizado, quando há um espaço com uma concentração muito grande de pessoas que já experimenta níveis de desigualdade muito fortes ali, tem-se aí a manutenção da violência naquele espaço. Então, para quebrar isso, é importante sim que a gente entenda, em primeiro lugar, e até como o professor Fernando colocou aqui, falando, né, das camadas que a desigualdade social enfrenta, é importante que a gente tenha, sim, conhecimento
e entendimento de como trabalhar essa... Gente, parece tão utópico isso tudo que a gente fala aqui, né? Porque você pensa, desigualdade social, quando que a gente vai conseguir eliminar com os níveis de pobreza, com os níveis de miséria, com as dificuldades de acesso a equipamentos públicos, enfim. Mas é necessário, estudantes, é necessário que a gente faça um esforço para entender as desigualdades que a gente vive no nosso país e como que essas desigualdades vão ter desdobramentos em outras áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. Bom, então vamos retomar a resposta, Sim. professor Fernando, sobre os principais acordos dos países vencedores e também, né, os perdedores após o fim da Segunda Guerra. Pois bem, então, né, os países vencedores ali no final, né, os que vão ser vencedores, né, no final, ainda durante a guerra, né, mas já com o prognóstico, né, de que os aliados venceriam, a União Soviética, né, representada pelo Stalin, né, os Estados Unidos com o Franklin Delano Roosevelt e a Inglaterra com Winston Churchill, eles começam a ter uma série de conferências onde eles vão decidir, né, algumas questões relacionadas a esse processo, né, do pós-guerra, né, o que fazer. Então, ali, né, a gente tem a Conferência de Yalta, a gente tem a Conferência de Potsdam, a gente tem a Conferência de Tirã, que vão ser momentos, né, que vão se discutir. E o que se chega, né, nessas três conferências, né, Yalta, Potsdam e Tirã, é justamente a divisão da Alemanha entre, né, as nações vencedoras, porque a gente tem a questão ideológica, né, capitalismo versus socialismo. Então você vai ter a divisão da Alemanha, no lado, né, oriental, né, a divisão do Vietnã, a divisão da Coreia, em parte socialista, parte capitalista. Dentro da Europa, a divisão da Alemanha. A Europa Ocidental vai ficar sob comando, né, da União Soviética, porque foi a área libertada pela União Soviética. Esses acordos de não agressão, criação da ONU, né, e no caso, né, dos perdedores ali, né, no caso da Alemanha, o julgamento de Nuremberg, que vai pegar a alta, né, a elite, né, do partido nazista, né, os altos comandos, né, da estrutura alemã, para passar por esse processo de julgamento por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque nesse processo, né, de desocupação das áreas nazificadas, né, durante a Segunda Guerra, que foi se descobrindo, né, os campos de extermínio, os campos de concentração, né, e a questão da solução final, né, conhecida também como o Holocausto do povo judeu. Última pergunta do bloco, professora Flávia, pode fazer em um minutinho? Em que medida a segregação racial contribui para a violência urbana? Então, a segregação racial, ela é responsável aí por inúmeros processos de discriminação e preconceito. Inclusive, na aula, eu coloquei o exemplo real de uma violência cometida contra um jovem negro dotado de direitos, ainda que ele tenha cometido um crime, e a população que também é responsável pela manutenção da segurança de acordo com a Constituição, não é somente o Estado, por meio aí da segurança pública, alheia àquela situação ali. Enfim, a segregação racial, ela vai sim contribuir para a violência na medida que se tem comportamentos de discriminação, de marginalização, de preconceito contra as pessoas pretas. Temos um longo caminho pela frente, né, professor? Mas o importante é a conscientização e a não tolerância a práticas racistas, né? Sim. Com certeza. Bom, obrigado então pela resposta, professora. E desse jeito a gente encerra o Tira Dúvidas de Ciências Humanas por hoje. Lembrando que logo mais à 13h tem o Jornal Minas, primeira edição, hoje com Conexão Se Liga, que é o nosso quadro com notícias sobre educação. É a partir de 13h e a gente te espera. E todo o nosso conteúdo você pode rever ou acessar pelo site seliga.educação.mg.gov.br ou pelo aplicativo Conexão Escola 3.0. Professor Fernando e professora Flávia, obrigado por mais uma participação com a gente. Obrigado a vocês. Obrigada, Fernando, Fabrício, estudantes. Eu agradeço também a Márcia e ao Bruno, nossos intérpretes de Libras. E claro, te agradeço principalmente pela companhia de sempre. Amanhã tem Tira Dúvidas ao vivo às 11h15 de matemática e nós esperamos você. Grande abraço.